Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos, Instituto Silvio Meira, UNAMA, Unicuritiba e tantas outras faculdades brasileiras e estrangeiras, universidades e institutos de pesquisa reunidos nesse congresso virtual. São 12 países e 20 estados do Brasil. Uma honra abrirmos essa mesa para a conferência de um dos maiores nomes do direito no mundo da língua portuguesa e no planeta, Eduardo Vera Cruz Pinto. Professor Eduardo Vera Cruz dispensa apresentações. E para fazer a dobradinha com ele, nós temos também o inigualável brasileiro, constitucionalista, Ivo Dantas. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma mesa presencial em um evento, né, no Unicuritiba, no Conlubradec, que é o Congresso Luso-Brasileiro de Direito Empresarial e Cidadania, com esses dois grandes pensadores, humanistas, juristas, conversando. E parecia que tinham combinado. Nada que é combinado. E tanto que não é combinado, que temos também dois grandes nomes que serão seus mediadores, debatedores, interlocutores, Cleiton Reis e professor José Sebastião de Oliveira. Nós estamos aqui, eu, Viviane Celos, em nome do Unicuritiba, agora já passando a bola para os meus queridos amigos que estão em Belém do Pará. Então, conosco, doutora Carla Noura, professora, e doutor André Meira, professor. Uma honra dividirmos a organização desse evento. Professora Carla Noura, está com você a palavra. Muito obrigada a todos. Forte abraço, queridos amigos. Muito obrigada, Viviane. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa nós podermos estar aqui reunidos num grupo tão querido, em que todos querem efetivamente ouvir os nossos convidados, os conferencistas, bem como debatedores. É com alegria que temos a presença do professor Eduardo Vera Cruz Pinto, professor Ivo Dantas, aqui também o Dr. José Sebastião, assim como o Dr. Cleiton Reis. O professor André Meira, nosso parceiro, presidente do Instituto Silvio Meira, parceiro da Universidade da Amazônia, a UNAMA, que, em nome da nossa reitora, professora Betânia Fidalgo Arroio, cumprimenta todos vocês nesse instante. Recebam um abraço, tenho certeza, de toda a nossa, do nosso corpo docente, um grande abraço de todos os integrantes do programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais, que aqui levamos. E um especial agradecimento à generosidade, à parceria sempre querida da professora Viviane, do Unicuritiba, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sem mais demoras, como não ficaria nada bem aqui me alongar, vou passar a palavra ao meu querido amigo professor André Meira, para que possamos iniciar os trabalhos e ouvir a quem de direito, Mas sinto aí o meu abraço virtual a todos, na esperança e expectativa de que num futuro seguro, próximo, nós possamos estar reunidos e possamos, após um evento como esse, estarmos brindando, congraçando uma boa e farta mesa, que sem dúvida seria o ideal para essa jornada. Então, um grande abraço a todos. Professor André Meira, por gentileza, a palavra está com o senhor. Obrigado, minha querida amiga, professora Carla Moura. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma honra enorme para o Instituto Silvio Meira fazer essa parceria nesse evento internacional interamericano com a UNAMA e com o Unicuritiba. Mais uma vez, o meu abraço imenso à minha queridíssima professora Viviane Celos Quinoé,
que é a Margaret Thatcher, da Academia Brasileira, o professor Eduardo Vera Cruz, meu professor, meu orientador, meu compadre, meu pai acadêmico, fundador do Instituto Sérgio Meira, em 2013. Mais uma vez, muito grato pela sua presença, pelo seu aceite estar aqui conosco, nesse momento tão especial, repleto de amigos, como nesta sala. Professor Ivo Dantas, eu sou seu fã há muito tempo, vi Vossa Excelência falar várias vezes, inclusive no ano passado, no Uni Curitiba. Mais uma vez, uma honra imensa tê-lo aqui nesse evento nosso. Professor Cleiton Reis também, é uma honra muito grande. Professor Sebastião, vai ser uma tarde muito linda e uma tarde profunda e muito densa de muito debate acadêmico, que vai começar com a palestra do professor Eduardo Vera Cruz sobre pandemia e direito, o tema mais do momento impossível. Mestre Eduardo Vera Cruz, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. Eu começo por pedir desculpa pela minha voz, que não está grande coisa, até porque fiz uma peregrinação a Santiago que me derrotou do ponto de vista do cansaço, não é? Eu já estou a recuperar há alguns dias, mas tenho um cansaço no corpo que está difícil de vencer. De forma que procurarei apenas chamar conferência ao que eu vou dizer, é um exagero da palavra. Eu vou procurar, em alguns tópicos, falar-vos um pouco sobre as reflexões que este período de pandemia provoca ao mundo do direito. Não quero antes, até por uma questão de respeito e de gratidão, agradecer às entidades organizadoras, começando pela Uni Curitiba, que me recebe de uma forma fidalga sempre que me desloco ao Brasil, sobretudo a professora Viviane, que é, para além da competência como professora, uma relações públicas, uma pessoa simpática, uma pessoa com quem dá gosto de estar, não desfazendo de nenhum outro, mas um agradecimento pela sua fidalga acolhida em Curitiba. Ao André Meira, que sendo um amigo, não devo dar palavras de elogio, só posso fazer crítica, mas como não tenho crítica para fazer, fica um abraço ao André e ao seu dinamismo a partir do Instituto Silvio Meira, que é um dos nomes maiores do direito. Daí que eu tenha este cumprimento especial também para a Universidade da Amazônia, onde já também estive por convite da universidade, e portanto agradeço mais uma vez me convidarem e darem uma honra de poder participar numa organização vossa. Ao professor Ivo, que conheci exatamente na circunstância que já foi referida. Quero dizer-lhe que é uma honra partilhar qualquer mesa, mesmo virtual, consigo, porque Vossa Excelência é um livro aberto, está em constante atualização, é uma provocação constante o seu pensamento e, por isso, fico um pouco diminuído ao pé de Vossa Excelência. Quanto aos outros dois amigos, o que é que eu posso dizer? O professor Cleiton deu-me a subida honra de ser seu orientador quando eu devia ser orientado por ele. E o professor Sebastião de Oliveira é esse amigo que me meteu nessa fria dessas aulas. Mas quero dizer-vos que se eu ainda estou ligado ao Sesumar e às aulas há mais de uma década, é por culpa desse malandro que está aí, o professor Sebastião José de Oliveira, que além de ser um excelente professor, um jurista competentíssimo, é uma alma grande. Eu diria que o professor Sebastião é um exemplo daquilo que deve ser um professor que acolhe, um professor que ensina e, sobretudo, um professor que dá lições de vida. Por isso, professor, quando estou ao pé de si, não lhe posso dizer estas coisas porque o senhor fica vaidoso, então eu aproveito a distância para poder dizê-las. Além de dominar bem o espanhol, né, professor? Além dessa particularidade que dominar bem o espanhol. Eu aqui não vou revelar a história, professor, porque o professor está sempre a tempo de aprender a língua de Cervantes. Bom, vamos lá então aos tópicos sobre a pandemia. Eu tenho participado com alguns juristas europeus, sobretudo do centro e do norte da Europa, numa reflexão mais alargada sobre os efeitos que a pandemia pode ter na nossa forma de entender o direito. O primeiro problema que a pandemia colocou foi o do uso do estado de exceção
para tratar do contágio. E os governos colocaram-nos perante um binómio muito aborrecido, que é o binómio entre a vida e a liberdade. Disseram-nos que para proteger a nossa vida tínhamos que perder a liberdade de viajar, a liberdade de sair, a liberdade de estarmos juntos. As organizações de saúde nacionais e internacionais contaram-nos o modo do contágio e como quase sempre o contágio faz através do contacto. Ora, não há comunidade política nem direito sem convivência, sem encontro. Não há universidade na plataforma. A universidade não é apenas o lugar das aulas. A universidade é uma comunidade académica que se encontra, que discute, converge e diverge. E nessa medida, ir para casa, ficarmos fechados, trouxe um grande problema político e um grande problema jurídico. Fomos à história e descobrimos que em outras pandemias também foi assim. No século anterior, a gripe espanhola, no século anterior, a gripe turca, até Justiniano, fomos recuando até Justiniano e sempre houve este tipo de reação à pandemia. Ora, chegamos à conclusão, nós, os juristas desse grupo, que não são os médicos, nem podem ser os médicos, a definir quais são as soluções políticas para uma crise sanitária. Os médicos caem facilmente na ditadura da saúde e os políticos têm que moderar isso. Para qualquer médico, nós devíamos estar em casa até haver uma vacina. Mas não, isso não é possível. Nós não podemos passar do estado de exceção ao estado de pobreza. E nessa medida, temos que ser responsáveis por nós e pelos outros, mas devemos saber dosear o quantum de vida com a necessária liberdade. O segundo binómio é o binómio que coloca lado a lado o problema da segurança com o problema do medo. Grande parte da comunicação social o que fez foi instigar medo. Dizer às pessoas que é preciso ter muito cuidado com os outros. E eu, até aqui em minha casa, tive que inverter completamente a forma como educava os filhos. Dizia aos meus filhos para cumprimentarem as pessoas por uma questão de educação e agora digo para não cumprimentarem ninguém. Dizia aos meus filhos para não estarem muito tempo no computador e agora até as aulas são dadas no computador. E, portanto, nós estamos a inverter em relação às crianças e mesmo em relação a nós uma série de práticas. O computador tornou-se uma presença totalitária na nossa vida. Muitas coisas que não se faziam pelo computador estão a fazer-se pelo computador. Ora, para não falar do medo, porque recuávamos aos tempos do feudalismo, em que as populações trocavam a sua liberdade pela sua segurança, eu ficaria com o tópico do computador. A pandemia trouxe o excesso do digital. E o excesso do digital coloca um problema humano extraordinário. Primeiro problema. Vamos ver se o moderador está atento e não me deixa falar demais. Porque uma das características dos professores é que acham que têm sempre coisas importantes para dizer, quando afinal não têm. Portanto, alguém aí com juízo faz favor de me moderar dizendo-me, professor, tem mais 5 minutos para dizer qualquer coisa. O primeiro problema que nós vamos colocar é o problema de saber se a sociedade ou as sociedades de direito estão dispostas a manter as instituições que temos hoje para criar e aplicar o direito. A regra de direito tem sido utilizada com grande excesso, sem muito cuidado, por quem governa. E isso tem provocado uma espécie de ruptura de credibilidade naquilo que o direito pode e não pode. Portanto, um professor de direito não pode agora dar aulas sem começar por criticar as fontes de direito. Há muito tempo que nós sabíamos que a lei não é fonte de direito. A lei é apenas o resultado do direito. Não é a lei que é fonte do direito, é o direito que é fonte da lei. Eu aproveito estar em professores de direito constitucional
para nós podermos rever aquilo que pensamos sobre a Constituição. A Constituição devia ser o texto que travaria todos os abusos, todas as injustiças. E a Constituição, pelo menos a nossa, não serviu para travar a ofensiva contra os direitos depois da crise económica e não sei se está em condições de travar a crise securitária e sanitária que seguirá ao período pós-Covid-19. Portanto, em vez de falarmos em neoconstitucionalismo, talvez devamos falar em pós-constitucionalismo. Esta ideia não é uma ideia contra a Constituição, é apenas uma ideia que valoriza a Constituição para que ela tenha o papel que nós queremos que ela tenha e não aquele que está a ter. A Constituição não se adapta às circunstâncias da crise. A Constituição disciplina a vivência da crise. Nessa medida, o período pós-pandémico pode colocar a questão das fontes de direito, sabendo nós que a regra jurídica é uma coisa e a norma legal é outra, que a legitimidade para fazer direito não vem da eleição, mas vem da competência do jurista. A regra jurídica faz a partir do caso concreto, daquilo que é comum à resolução dos casos concretos. A norma legal faz a partir de programas eleitorais dos partidos que têm mais votos. O direito não é a redução à norma dos programas políticos que têm mais votos. O direito é muito mais do que isso e é preciso que nós começamos a ensinar nas faculdades de direito mais direito que lei, para que os juristas que saiam das nossas universidades tenham um espírito crítico e tenham uma capacidade de discernir naquilo que na lei é direito e que aquilo que na lei não tem nada de direito, é mera organização social. Segundo tópico, nós temos o problema da pessoa humana. A crise pandémica colocou-nos outra vez perante uma imensa crise. Nós já tínhamos que lidar com algumas coisas difíceis. Tínhamos que lidar com esse movimento transhumanista. Primeiro foi o problema do género, a abolição do género com o transgênero e agora a abolição do humano com o transhumano. Nós estamos a assistir a uma substituição feita por pessoas ricas, feita por países com tecnologia poderosa, uma substituição do carbono pelo silício. Estão a criar-se os ciborgues, os primeiros seres híbridos de humano e máquina. E isso está a ser orientado pela inteligência artificial e pelos algoritmos. Ora, é preciso que nós voltemos atrás um pouco e consideremos que, embora o algoritmo e a inteligência artificial otimizem as soluções, não podem ser as máquinas a colocar as questões. A máquina no direito tem uma certa utilidade, mas enquanto a máquina lida com a regra, não consegue trabalhar com a exceção. E todos sabemos que não há regra sem exceção, não há justiça quando a regra não tem a possibilidade de ser excepcionada caso a caso. Nessa medida, a utilização da inteligência artificial na decisão judicial pode constituir mais um erro que uma novidade. Terceiro e último tópico, a ideia de uma pessoa humana eterna. A ideia da transferência da vida biológica para a vida digital. A pandemia está a tornar isto perigoso neste sentido. Estão a procurar encontrar em todas as coisas que uma pessoa escreve e intervém na internet, nas conversas telefónicas que tem, juntar todos esses elementos e depois permitir que a pessoa morre e depois de morrer, anos depois de morrer, põe-se uma questão de uma época muito posterior à sua morte e pode-se saber como é que essa pessoa responderia a esse problema já defunta há 10 anos. E, portanto, teríamos uma vida digital, uma vida eterna, embora o combate contra a velhice seja uma coisa que vem do tempo da fonte da juventude e até de trás, nós não podemos continuar com esta míriade de olharmos para uma pessoa que seja eterna, que em vez de ser uma pessoa autodefinida, é uma pessoa autorreparada, porque em vez de ter um corpo de carbono, tem um corpo de ferro
e é reparada como se fosse ao mecânico. Ora, esta nova pessoa, esta pessoa digital, esta personalidade jurídica modificada, esta antropoformização dos animais, numa certa horizontalização que existiria entre pessoas e bichos, esta forma nova de entender uma pessoa humana demasiado degradada na sua condição humana e demasiado transferida para a máquina e para uma horizontalidade com as outras criaturas da Terra, coloca-nos outra vez perante um problema sério. Eu não purei a quarta questão, porque seria longe demasiado do tema que me foi colocado, que é o problema de um discurso que os juristas usam hoje como um discurso que é jurídico, mas que não tem nada de jurídico. É um discurso político, é um discurso com tendências ideológicas, é um discurso com intromissões sociológicas, mas que está longe dos conceitos de direito. Cada vez mais os juristas têm uma linguagem vulgar e comum, que deve ser usada para serem compreendidos, mas que não pode afastar-se dos conceitos fundamentais. O direito tem conceitos e esses conceitos são a forma como nos entendemos. Isso seria abrir a caixa de Pandora para um tema muito mais extenso do que a minha possibilidade, quer intelectiva, quer relativamente ao horário de que disponho. Por isso, pandemia e direito coloca-me estas três reflexões que aqui deixei, todas relativas a binómios que enfrentamos nas nossas vidas, liberdade e vida, segurança e medo, e, finalmente, uma pessoa humana que está a degradar-se na sua humanidade para o digital e para a componente máquina, com grande prejuízo daquilo que é a justiça do caso concreto e a soberania da regra de direito. Agradeço muito terem-me escutado com a atenção que vejo aqui na tela e agora fico ouvinte, porque sei que é convosco que aprendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Vera Cruz, por mais uma brilhante conferência, como sempre. Depois que o professor Eduardo Vera Cruz fala, a nossa cabeça entra em ebulição completa, tentando compreender esse momento que a gente está vivendo. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Ivo Dantas. Professor Ivo Dantas, Vossa Excelência, com a palavra. Eu devo, inicialmente, parabenizar o professor Eduardo pela exposição muito lógica e de grande conteúdo, e me provoca até a modificar o que eu pensava em dizer nesse encontro. Aliás, eu costumo afirmar que o bom de uma mesa como essa é que nunca ninguém diz a mesma coisa do outro. Não há possibilidade de que alguém se faça cola, como a gente chamava antigamente, de um trabalho que o colega de painel fez para querer jogá-lo na parede, etc., porque não tem como fazer. Você pensa de, rapaz, o mesmo tema para 4 pessoas. Nenhuma diz o que o outro disse. Não sei se os colegas concordam com isso. A minha colocação é uma colocação mais presa à questão da limitação da liberdade nessa fase da crise pandêmica. Porque me parece que, de antemão, e o professor Eduardo disse uma coisa muito certa, sai-se com um discurso que se pretende dizer que é jurídico, quando, na verdade, é um discurso político e, muito mais do que isso, demagogo. Porque o que você está vendo hoje no Brasil e no resto do mundo são questões colocadas a nível demagógico, porque é impossível querer resolver um problema desse com cada um dos dirigentes do momento que se vive, tendo um posicionamento diferente do outro. Você lembra do Trump, que dizia que isso era uma gripe, o daqui dizia que era uma gripe, e os dois já foram gripados. Mas não mudaram o posicionamento. Na verdade, eu acho que esses aspectos
direitos legais, eles têm um fundamento, que é o direito à vida, que é o direito à dignidade da pessoa humana. E para que se alcance uma coisa ou outra, é preciso que se tenha a garantia da plena saúde. E quando eu digo plena saúde, eu não estou falando daquela saúde do fisioterapeuta, não, do fisicultor, camarada que faz ginástica para ficar com os músculos, porque tem um corpo bonito, etc. Não é por aí. Quando eu digo plena saúde, é no sentido mais genérico e mais abrangente possível. Seria a mesma coisa de dignidade da pessoa humana. Essa plena saúde a que me refiro, ela está ligada ao conceito da dignidade da pessoa humana. E aqui eu conto um fato interessante. Logo que saiu a Constituição, de 88, foi quando eu voltei do doutorado para Recife. Eu fiz doutorado em Belo Horizonte, em 88, 87, 88, 89, até a metade do ano. E quando cheguei em Recife, fui indicado para dar aula no mestrado, nós não tínhamos doutorado ainda, e fui dar aula. Nisso, um belo dia, me aparece um aluno baixinho, daquele da camisa fechada aqui. Eu digo, esse ou é seminarista ou é irmão. Das duas, uma. Que me pergunta se eu poderia ser o orientador dele na dissertação. Eu disse, mas por que você me pergunta isso? Escolheu logo a mim. Disse, não, porque pelas conversas que eu ouço aqui, o senhor tem uma cabeça aberta. E os outros só aceitam Kelsen e mais nada. Eu disse, bem, nesse ponto aí, de que eu tenho a cabeça aberta, eu concordo. Mas qual é o seu tema? Ele disse, dignidade da pessoa humana. Eu parabenizei, fiz os elogios. Quando ele foi embora, eu fiquei pensando, o que é que se tem a dizer de dignidade da pessoa humana? Seria um modelo jurídico pré-estabelecido? Aí lembrei-me de recuar no tempo. E, em recuando no tempo, encontrei já lá atrás, nas origens do cristianismo, do catolicismo principalmente, essa dignidade humana, a partir do momento em que se diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, Deus não iria criar o homem para ter morador de rua, para não ter o que comer e quando encontra está envenenado, para ser vítima de preconceitos como a televisão todo dia está mostrando, porque é preto, o sujeito é um potencial ladrão ou assassino. Antes de ontem, nós vimos na televisão aí, no shopping. Enfim, mas eu só acredito nessa dignidade se a saúde for plena. E quando eu digo saúde for plena, eu preciso lembrar de que a Constituição brasileira ela consagra aqueles dois caracteres da supremacia constitucional e da supralegalidade constitucional, ambos oriundos de um superpoder, que é o poder constituinte. Neste sentido, o constitucionalismo contemporâneo tem uma marca muito presente, que é o resguardo dos direitos e garantias individuais frente ao Estado. Não se pode pensar em uma sociedade livre e democrática se não se tem o resguardo desses direitos individuais. Alguns dos quais eu acho que são até exagerados. Mas está lá, e se está lá, eu tenho a obrigação de vê-los. Mesmo porque é preciso que se comece fazendo uma correção histórica. Há quem pensa, e a quantidade de estudantes e até autores é grande, de que a primeira Constituição Social foi de Weimar. Não foi. A primeira foi do México, de 17.
A segunda foi a russa de 18 e a terceira, Weimar, de 19. Eu faço um parêntese aqui, bem rápido. Eu fui convidado há uns 6 ou 7 anos para dar aula no México, na UNAM, e fui embora da aula. Mas curioso, como é que o México vai encontrar um cara no Rio Grande em Recife, Pernambuco, e convida para dar aula lá no mestrado da UNAM? Fiquei preocupado com aquele negócio, estava conversando, descobri. Todos sabem que o México tem uma mágoa muito grande quando se diz que foi Weimar quem iniciou o constitucionalismo social. Porque, na verdade, foi a própria Constituição mexicana quem deu início, em 1917, a esse constitucionalismo social. E um professor de lá leu um trabalho meu onde eu dizia isso. E aí sugeriu o meu nome, porque disse que eu, pelo menos, respeitava o México. E eu passei 4 anos indo ao México dar aula e voltava no mestrado. A grande verdade é que este momento que estamos vivendo colocou um freio de mão, sei lá como dizer, ou se foi uma moldura na forma de se pensar os direitos sociais e individuais. Eu fiz uma palestra sobre esse tema na faculdade no grupo da OAB de Pernambuco, de Direito Constitucional. Eu sou presidente emérito, de honra, aliás, e fui convidado. De repente, eu disse que era muito difícil hoje se justificar ou não justificar, tanto faz uma posição como outra, o que vem acontecendo e que muita gente aponta como atentado aos direitos individuais. E aí sai de lá um rapaz e diz: o senhor não acha não que proibir as pessoas de andarem é um atentado ao direito individual? Eu disse: não, nem você acha. Você brinca carnaval? Ele disse: brinco e gosto. Eu disse: eu também. Porque você nunca foi contra a interdição da entrada de Olinda, que para você chegar em Olinda você tem que ir a pé, porque para a segurança do carnaval de Olinda. Isso eu acho muito mais atacante do que você dizer que existe um controle de comportamento, de locais que você pode andar ou não pode andar, porque aqui você coloca o interesse maior sobre o interesse seu individual. E ele disse: é verdade, eu não me lembrei do carnaval. Eu disse: pois eu me lembro, embora eu não brinque mais. E aí ficou esse quadro. Pois bem, nós temos o constitucionalismo a apontar que esse direito individual hoje ele tem uma limitação, que é o direito social. E o professor Eduardo disse uma coisa muito séria. Nós hoje temos que ensinar aos meninos, eu não tenho mais menino, eu tenho 4 homens e uma moça, nós temos que ensinar aos meninos, não é nem tanto o que a gente não fazia, é o que você não pode ou pode fazer hoje. Eu tenho um neto de 14 anos, e chegou lá em casa um dia, eu estava em frente ao computador querendo me conectar com a Unicuritiba para arguir uma tese. E a minha filha foi me ajudar, porque eu não sei fazer nada em computador. No Word eu sou cobra, como se diz. Aí, ela fazendo tal, ele virou e disse: manhã, sai daí, você vai ensinar errado e está demorando demais. Ele, com 14 anos, e eu sei que tem menino de 3, de 4 que liga televisão, computador, faz tudo. E eu fiquei olhando e digo: meu Deus do céu, daqui para frente como é que vai ser? Porque os meninos já dominam música. Agora esse meu neto está danado, porque diz que as aulas à distância do colégio, os professores não têm calma, que é até possível que não tenham. Porque uma coisa é você dar uma aula presencial, e os colegas têm essa experiência já. Eu estou tendo agora. Outra coisa é você dar uma aula
através de processos eletrônicos. Ninguém me diga que é a mesma coisa, porque não é. Mas há um ponto que eu queria frisar, porque muita gente disse agora o Brasil está sob o período de um período de exceção constitucional. Não está, não. De jeito nenhum. O Brasil está vivendo um período de legalidade especial. E não pensem que eu defendo isso agora, não. Eu tenho um livro meu intitulado Direito Constitucional de Crise, onde eu defendo exatamente isso. O livro é de 1989, da defesa do Estado e das instituições democráticas, o direito constitucional. Por quê? Porque você tem uma legislação que está tentando se adaptar a uma crise. E quando eu digo uma crise, não é apenas uma crise política, é uma crise social e econômica. E à medida que ela vai se adaptando, ela vai gerando uma legislação especial, que não tem nada a ver com legislação excepcional. A legislação excepcional é quando você suspende os direitos e garantias, etc. Na legislação excepcional, você suspende. Na legalidade extraordinária, você tem momentos e condições de modificar a interpretação da norma. E se isso ocorre, não há nenhum atentado. Há uma expressão que foi cunhada pelo professor Pedro Cruz Villalon, no livro dele sobre estados excepcionais e suspensão de garantias, onde ele diz que a Constituição pode ter incorporado em seu conteúdo uma resposta à crise. Acredito eu que sim. Agora, essa incorporação gera responsabilidade, como o professor Eduardo chegou a mencionar. Eu fico a me perguntar, como é que hoje, e aqui eu estou aberto a qualquer discordância, como é que hoje quem define o colégio vai abrir o curso, vai receber os alunos, quem é que está definindo isso? São os professores? Parece que sim. E não me consta que professor seja doutor, seja técnico, seja especialista em questões sociais. Em Recife, tem colégio que abriu numa segunda-feira, na quarta fechou de novo, porque disse que não podia se responsabilizar. Mas isso todo mundo sabe. E um detalhe, podem prestar atenção nas suas cidades. Acredito que seja da mesma forma. Aqueles professores que mais faltam às aulas são os que mais estão defendendo o início imediato das aulas. Pode, em Recife, está cheio desses. Um dia eu disse a um numa reunião, quase apanho. Você é gozado, você falta aula por brincadeira, agora quer começar as aulas em plena confusão social que nós estamos vivendo. Porque ninguém está vivendo um estado de celestial. Não estamos. Nós estamos, quando muito, e de uma forma muito otimista, num estado de transição que ninguém sabe quanto vai durar. Quem é que me garante que depois não vai aparecer uma segunda coronavírus? Quem me garante? São essas as considerações, professor? Obrigado. Muito bem, professor Ivo Dantas, muito obrigado pela sua excelente explanação. Agora passo a palavra também, sem mais delongas, ao professor Cleiton Reis para as suas considerações. Professor Cleiton Reis, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar a professora Viviane, a nossa coordenadora. O professor André Meira falou o seguinte, a Margaret Thatcher. Eu concordo plenamente, professor, viu? A professora Viviane é a nossa Margaret Thatcher, viu? Que figura extraordinária, viu? De maneira que cumprimento também a professora Carla Noura, o professor Eduardo
Veracruz Pinto, o professor Ivo Dantas, também o professor André Meira, né, e o nosso estimado amigo, o professor Sebastião de Oliveira. Bom, as colocações que foram feitas por esses brilhantes professores é quase impossível você rebatê-las. Eu diria, especialmente o professor Eduardo Veracruz, que eu conheço já há longos anos. O professor Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, ele não ensina, ele nos faz ver. Porque a coisa mais importante que nós temos na vida é ver. Não a visão biológica, a visão física, a visão mental. Teilhard de Chardin fala muito sobre essa visão mental. É aquela pessoa que vê e analisa o que vê, reflete no que vê, pesquisa no que vê. Ele nos leva a uma investigação cartesiana. Penso, logo existo. Então, isso é muito importante. O professor Eduardo Vieira é uma pessoa, para mim, que... Né, e também o professor Ivo Dantas também é uma pessoa que eu conheci, aprendi já a amar, viu, professor? No Obrigado, eu também, é recíproco. A respeitar, amar essa pessoa maravilhosa, esse homem de uma cultura invulgar e que nos dá realmente lições de vida, tá certo? De maneira que, com referência ao ponto principal, o professor Eduardo Veracruz falou sobre vários tópicos, a liberdade, a segurança, o computador, o espírito crítico, a máquina realmente não supera o homem, jamais irá acontecer isso. E ainda hoje, na Folha de São Paulo, eu li uma reportagem interessante que o MIT, na Califórnia, desenvolveu uma inteligência artificial onde, pela primeira vez, uma inteligência chamada GDP-3, onde você tem uma conexão com o computador. Ele faz interpretações, ele faz análises críticas, inclusive, sobre a pergunta que você fez. É uma coisa extraordinária, né? Diferentemente do que nós vimos, já sabíamos há muito tempo, que havia uma interação entre a máquina, mas como esta máquina é realmente inimaginável. Mas aí vem uma questão muito importante que o professor Veracruz colocou. Será que essa máquina substitui o ser humano? Eu acho que isso será realmente impossível, né? Eu faço uma breve alocução sobre aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde o computador, o HAL, ele destruiu, matou toda a tripulação. E um deles foi desligar o HAL. E começou a desligar realmente a parte sensitiva do HAL. E o computador dizia, não faça isso, você está desligando os meus sentimentos. Então, isto é possível. Nós estamos vivendo uma época que isso vai ser possível. Agora, eu acho que as críticas que eu tenho observado, elas são no sentido positivo. E aí vem um questionamento. Será que a sociedade pós-pandêmica será diferente da sociedade de hoje? Será que essa sociedade ela vai ser mais humanizada? O que eu tenho observado, por exemplo, aqui em Curitiba, é o crescimento de programas de solidariedade. As pessoas não estão só fazendo um isolamento social, mas elas estão preocupadas também com o outro. Então, o que eu tenho observado de programas sociais, eu acho isso maravilhoso, extraordinário. O ser humano é um ser que tem que viver com o outro. Nós somos seres sociais por excelência, mas aonde fica esse outro, essa outra pessoa nessa situação? Claro que aí vem um questionamento ao professor Eduardo, tá certo? Até onde esta máquina ela vai nos possibilitar uma melhoria, não só da nossa comunicação, isso é inquestionável, né? Eu vi, por exemplo, alguns comentários de que tem empresas que têm filiais na Avenida Paulista e também na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e que estão desarticulando essas agências,
porque perceberam que a reunião online é muito mais importante. Por que pagar aluguéis para você ter uma filial em São Paulo de uma grande empresa multinacional quando você pode ter reuniões online? Tá certo? Então, esse é um aspecto positivo, realmente, esse é um aspecto importante. O que dirá, por exemplo, vamos ver, no nosso caso, de eventuais, no campo do direito, de advogados que não precisam mais se deslocar para a capital para fazer sustentações orais nos tribunais. E o sistema que está sendo desenvolvido, aqui no caso específico, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, através de um programa feito pelo CNJ, tem surtido um efeito extraordinário. Então, os advogados estão participando de sessões através da participação de sustentações em defesas orais de uma maneira muito brilhante, e o resultado tem sido altamente positivo. É uma nova realidade que nós estamos vivendo. Agora, restaria saber o seguinte, do seu ponto de vista humano, do seu ponto de vista da dignidade da pessoa, aí entra no campo do professor Ivo Dantas, né? O direito à dignidade. Será que isso vai afetar a nossa dignidade? Será que essa questão vai ser, ela terá que ser revista sob esse ponto da dignidade humana, da pessoa humana, porque nós estamos realmente nos isolando. E isso não é uma, digamos assim, uma coisa inerente, um fato inerente ao ser humano, que é um ser social por natureza. Aristóteles já dizia isso, né? De maneira que essa forma de pensar, essa maneira de agir, e o professor Eduardo falava muito bem no espírito crítico, tá certo? Será que isso vai possibilitar que nós tenhamos um espírito crítico mais acentuado, mais profundo? Eu me permito, os senhores dizerem, eu quando estava na magistratura, e estive durante quase 30 anos na magistratura, eu era visceralmente contra o juiz legalista. O juiz não pode ser um juiz legalista. Dura lex sed lex. O juiz ele tem que ser um conciliador, um árbitro do litígio, da questão do conflito. Ele tem que resolver o conflito da maneira humana. Em várias sessões que eu participei quando estava no Tribunal de Alçada, alguns colegas diziam: eu discordo do colega porque está na lei, o que está na lei é indiscutível, dura lex sed lex. Não, eu dizia: me desculpe, o pior juiz é o pior juiz, é aquele que aplica a lei. Então, aí vem o aspecto humano. A máquina pode substituir o homem? Jamais. Jamais. Tá certo? Porque a máquina, por mais sofisticada que seja, mesmo essa máquina do MIT, lá na Califórnia, ela jamais poderá ter, digamos assim, os voos que o ser humano tem, do seu ponto de vista cultural, intelectual e espiritual. Agora, claro, aí vem a questão da liberdade ir e vir, a questão da segurança e do medo, tá certo? Realmente é uma questão muito importante. Um dos filhos que morava comigo, mora comigo já há muitos anos, só que ele está trabalhando numa secretaria do Estado e de uma maneira presencial. Ele falou: pai, eu estou saindo de casa, alugando um apartamento, porque eu não quero colocar vocês em risco. Então, esse medo do contágio, essa situação que nós estamos vivendo, isso é uma situação muito traumática, realmente, e muito preocupante, sem dúvida alguma preocupante. Ainda hoje, eu vi a estatística do governo que o maior contágio se dá nas redes de transporte, nos transportes coletivos. Eu e minha esposa dispensamos a nossa auxiliar, que é a nossa empregada, há 4 meses que estamos pagando, e ela está em casa, porque ela vem da sua residência na periferia de Curitiba através de redes públicas, né? E isso é uma situação de risco, é uma situação de medo, de preocupação, realmente. De maneira que é uma situação pandêmica. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia e uma situação essencialmente muito preocupante do seu ponto de vista psicológico.
Mas, então, a minha indagação é esta. Isto vai nos tornar melhor? Qual é a contribuição que isso está nos afetando? Claro que, como já foi dito aqui, o professor Ivo Dantas concorda e o professor Vieira Cruz também concorda, nós desenvolvemos sofisticados meios de comunicação. Nós estamos aqui falando de locais diferentes, cada um dos senhores nos seus escritórios, nas suas residências, né? E essa comunicação realmente é o ponto maravilhoso. Agora, isso vem para ficar, vem para melhorar. Essa nova realidade virtual que nós estamos vivendo hoje será significativa na nossa mudança, na nossa dignidade. Então, são questões dessa natureza que eu indagaria dos expositores quais são os pontos negativos e os pontos positivos, realmente, dessa situação. Vejam, os senhores que nós, sob a coordenação do professor Nelson Roosevelt, nós fizemos uma obra aqui, o IBERC, Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil, eu participei, inclusive, dessa obra, sobre as questões da responsabilidade civil decorrente do coronavírus. Então, aqui está um livro de 800 páginas sobre questões que nós estamos debatendo hoje, né? Mas como equacionar isto? Qual é a melhor solução? Será que vamos sair piores ou melhores depois que nós entramos nessa pandemia? Então, professor Meira, as questões poderiam ser mais aprofundadas, mas eu não quero também subtrair o direito que o professor Sebastião terá de fazer as suas exposições e de fazer as suas colocações. Então, eu peço escusas à distinta plateia, se não fui muito claro, muito preciso, né? Mas a minha preocupação é com o que virá amanhã. O que nós podemos transformar essa pandemia numa lição extraordinária para que a sociedade ela saia mais engrandecida, aonde nós começamos a viver a importância do direito de ir e vir, a importância das reuniões sociais. Nós não somos seres para viver como Robinson Crusoe, isolados, somos seres sociais, isso é muito importante. Então, esta é a minha colocação, eu peço escusas pela singeleza e pela forma com que eu fiz a exposição. Professor Meira, devolvo a palavra a Vossa Excelência e agradeço aí a oportunidade que nos foi concedida pela professora Viviane, inclusive. Obrigado, professor Cleiton, pelas suas importantíssimas considerações. E, sem mais delongas também, passo a palavra ao nosso professor José Sebastião de Oliveira. Professor Sebastião, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Meira. Bom, inicialmente, vou aqui novamente cumprimentar meus ilustres colegas, o nosso presidente da sessão, o doutor André Meira, a doutora Carla Moura, a doutora Viviane, nossa anfitriã aí da Unicuritiba, e a doutora Carla, nossa anfitriã na UNAMA, doutor Cleiton Reis, doutor Ivo Dantas, de Pernambuco, e o doutor Eduardo Vera Cruz, aí de Lisboa. Ouvimos atentamente a palavra dos dois mestres e fiquei aqui pensando, né? Educação e comunicação. De um momento para o outro, o que nós verificamos é que nós, seres humanos, a humanidade, fomos jogados para o mundo digital. Me lembro de algumas fases da evolução da comunicação com o mundo exterior. Antes, o ser humano sequer tinha a escrita para se comunicar. E se valia aí da mímica, de mandar uma fumaça para não sei aonde, para o pessoal saber o que estava acontecendo e tal e tal. Depois, antes de Jesus Cristo, apareceu a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, os hieroglifos, traduzido por Champollion, a terra dos faraós, no Egito, etc. e tal. E, a partir daí, as coisas foram se modernizando como forma escrita. E chegou a impressão, né, a tipografia, publicação de livros, a Bíblia e tal.
E, mais recentemente, pessoal, no começo do século XX, apareceu uma máquina fundamental para você escrever a sua expressão, que se chamou máquina da datilografia. Eu sou um cidadão que tem o diploma de máquina de datilografia. Acredite se quiser. Bem, então eu comecei, pessoal, a dar agilidade na expressão, comunicação, a partir da máquina de escrever, para que eu pudesse me comunicar melhor. E, como eu fiquei um pouco velhinho, eu cheguei na era do computador. Para vocês terem uma ideia, Falou depois. 2 anos para aceitar a mudança da máquina de escrever para o computador. Espero que vocês tenham sido bem mais rápidos do que eu. Achava aquele negócio muito complicado antes de começar a utilizar. E no final do século XXI, pessoal, chegamos na tal da era da informática, na era digital. Primeiramente, eu, como ser humano, fiquei contemplando aquela nova situação. E, com o decorrer do tempo, falei, bom, eu nunca vou mexer com esse negócio. Aí, de repente, eu vi que até criancinhas, pessoal, mexiam em smartphone. E aí, então, eu cheguei a uma dura realidade. E eu verifiquei que eu tinha que me reinventar como pessoa para poder me comunicar melhor, né? E com mais agilidade com outras pessoas. Primeiro, adquiri um telefone que mal ligava e desligava para atender chamadas, e fui melhorando nos aparelhos e tal, e até chegar nos aparelhos mais sofisticados, que eram os smartphones. E me convenci de que sem aquela máquina eu não seria mais nada na era moderna. Bom, hoje, com os smartphones, nos comunicamos entre nós, na nossa cidade, no nosso país e com o resto do mundo. Pessoal, isso é uma maravilha. Eu moro numa cidade chamada Maringá, e aqui eu cheguei em 1958. Para falar com São Paulo, nós precisávamos de 1 semana. Você deixava teu nome lá no centro telefônico, daí 7 dias vinha um garoto com uma bicicleta avisar, olha, o senhor esteja lá até às 4 da tarde, que vai sair a sua ligação para São Paulo. Então, eu sou dessa época, pessoal. Bom, e agora, pessoal, e hoje, com a pandemia, exercemos a docência e nos comunicamos com a nossa instituição, com os nossos alunos, com os nossos amigos, com o mundo, com essa máquina especial do modelo smartphone. E é neste momento com ele que estamos aqui participando dessas 2 belas conferências, neste início de século XXI, né? Estamos aí terminando só a 2ª década, pessoal, que foram proferidas pelos mestres e incomparáveis, né? O professor Dr. Vera Cruz e o professor Dr. Ivo Danta. São juristas que dispensam apresentação e pessoas que ajudam a construir o direito. São pessoas exemplares dentro do campo do conhecimento científico do direito. Ao assistirmos às 2 belas conferências, nos demos conta de como a pandemia provocou uma transformação social como num passe de mágica. Praticamente uma situação incomparável, que levou a humanidade a buscar, a melhorar como seres humanos, em especial no tocante à questão da solidariedade. E realmente é através dela que nós vamos chegar no tal do novo normal. Vai levar a humanidade a novas reflexões sobre o sentido da própria vida, nesse novo normal, nesse velhíssimo planeta Terra que dizem que tem mais de 2 bilhões de anos de vida. Então, a humanidade vai ter que se reinventar, pessoal, vai ter que renovar a forma de comunicação, de expressão, de cuidados especiais com a sua saúde. Nós vamos viver, digamos assim, num novo mundo. É uma nova situação que cabe a nós, professores, nos inteirarmos, né, das novidades transmitidas para
os jovens da atualidade, que temos mais experiência, e assim, então, vamos chegar a um novo mundo, na minha opinião. Nunca mais, eu acho, que vai voltar àquela situação anterior que nós tínhamos, né? Porque a gente sabe que a vida exige também muitos cuidados com a nossa saúde. Principalmente que o tal do coronavírus tem um foco que é pegar os jovens da quarta idade, não é verdade? Nosso muito obrigado, professor Vera Cruz, Ivo Dantas, muito obrigado por nos proporcionar suas conferências. Era a nossa participação. Obrigado, professor Sebastião, pelas suas palavras. Agora devolvo a réplica ao nosso primeiro conferencista, professor Eduardo Vera Cruz, para as suas considerações. Professor Vera Cruz. Pode ligar o áudio, professor. Peço desculpa porque eu estou como o Sebastião. Está a demorar a entrar nessa era digital, né? Bom, a gente pensa que está numa roda de conversa com todos, depois tem que ligar o micro, fazer assim, fazer assado. Vamos lá ver. Ouvi as considerações e vou tentar ser breve, até porque, como sabem, tenho uma aula às 10h30 e gostava que ficássemos mais tempo. Mas a primeira consideração é a seguinte. Eu ouvi com atenção o professor Ivo e não discordo de nada. Embora o professor tivesse aberto a possibilidade da discordância, bom, mas eu não tenho discordâncias. Eu creio que o professor acentuou um ponto importante, que é o ponto dos direitos, liberdades e garantias, do direito de sair, mas aqui na Europa, os Estados, quase todos os Estados da União Europeia, tomaram a legislação em estado de exceção. Isto é, nós fomos, de facto, por lei, proibidos de sair. Fomos proibidos de sair. Isto é, a polícia tinha a ordem para deter todas as pessoas que saíssem de casa sem uma das 3 justificações que estavam na lei do estado de exceção. E, portanto, nós tivemos durante um mês, meados de março, meados de abril, um estado de exceção de nível 1, depois o governo passou para um estado de nível 2, com mais alguma abertura, depois passou para o estado de emergência, depois para o estado de calamidade, e, portanto, ele foi desgraduando as restrições colocadas. O estado de exceção já tinha sido declarado em países europeus, como se sabe, por causa do terrorismo. Na França, o estado de exceção judiciário, em que as exceções à lei são todas elencadas. Mas é exatamente aquilo que disse o professor Ivo. Há diferentes formas de os Estados abordarem estas matérias. Aqui em Portugal, quem decide se as aulas abrem ou não é o governo. Há uma legislação que diz abre as aulas das turmas que vão ser submetidas a exame. Aquelas que no ano em que estão a frequentar não têm exame, a aula não abre. Dizem, abrem as escolas que têm condições para colocar menos de metade dos alunos na turma. As escolas que não têm condições não abrem. Portanto, há restrições legais que estão colocadas. Isso não impede que continuemos a discutir os ensinamentos de Giorgio Agamben, o filósofo italiano que diz que nós já vivemos há muito tempo em estado de exceção, em plena normalidade democrática. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu retive da intervenção do professor Ivo foi exatamente sobre o problema das instituições, que é um problema sério. Eu não sei que instituições vão resistir a um surto prolongado da pandemia, primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga, mas nós temos que nos preparar para, depois das doenças, enfrentarmos grandes catástrofes provocadas pelo aquecimento global e pelas alterações climatéricas. Nós destruímos as florestas originárias, de onde saem estes vírus. Estes vírus estão a sair de zonas que a humanidade está a cortar, a avançar. E, portanto, dizem-nos os epidemiologistas que teremos que enfrentar outros vírus
mais virulentos, porventura, e teremos que enfrentar problemas sérios resultantes das alterações do clima. E, portanto, a humanidade vai estar em estado de exceção quase permanente para poder enfrentar todos estes problemas juntos. Os vírus que saem dos sítios onde estavam, as crises provocadas pelo excesso de população e as crises provocadas por uma industrialização que continua sem nenhum respeito pela mãe terra. Portanto, as instituições. Nós sabemos que a democracia não são só eleições. Há muitos ditadores que são eleitos e são legitimados por maiorias eleitorais, maiorias que estão nas ruas, maiorias de milícias e de militantes que vigiam a vida dos ditadores eleitos. O problema da democracia são as instituições. As instituições têm que funcionar no seu equilíbrio, na sua formulação constitucional. E, portanto, o problema das instituições está aí. Professor Clayton, eu estou preocupado com a máquina, mas estou preocupado com a máquina porque sei, apesar das diferenças que existem, e nós não podemos escamoteá-las, entre a Europa e as Américas, sobretudo a América do Norte. A União Europeia tem procurado, não sei se ainda com o êxito suficiente, fazer legislação que salvaguarde dados pessoais, privacidade, mas a indústria é muito forte, professor. Qualquer empresa de comunicação, qualquer empresa de tecnologia tem meios muito mais sofisticados que o governo. E, portanto, nós estamos na mão dessas empresas. São elas que acumulam todo o capital resultante das inovações que produzem. Nós não estamos a encontrar políticas nem legislação para redistribuir no plano ético aquilo que o capital acumulou com estas empresas de tecnologia. E isso coloca um problema segundo, que é o limite colocado a estes cientistas malditos. Cientistas que não olham a nenhum critério ético quando eles têm a possibilidade de violar o limite. E, portanto, educar os programadores, educar os cientistas, porque fazer lei que proíba não adianta. Nós vamos ter que encontrar mecanismos que façam parar as coisas. Uma pessoa já não é só fazer coisas depois de morrer, é ser depois de morrer. Uma pessoa pode ser pai 20 anos depois de morrer. Ora, a definição jurídica de pai não é um espermatozoide que fecunda. O pai é outra coisa no plano jurídico. E, portanto, nós temos que dizer à ciência quais são os seus limites. Quem vai dizer isso? A máquina produzida pela ciência? Não, será sempre o ser humano. E isso é uma preocupação que o jurista tem que ter. O jurista tem que manter como meta a pessoa e a justiça. E por isso eu creio que o professor Clayton falou em Descartes, penso, logo existo, mas temos um cientista, que é o Damásio, que escreveu um livro, Existo, logo penso, invertendo a frase de Descartes para que a humanidade saiba que não pode armar-se em Deus, não pode criar seres humanos, não pode substituir a fisicalidade do corpo humano, não pode entrar nesta ideia da substituição morfológica da condição humana. Isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe. Nenhum de nós sabe o que será amanhã, professor Clayton. Eu aproveito a letra do samba, o que será amanhã, responda quem souber. Pois, então, quem souber que responda. Quanto ao professor Sebastião, eu não sou desse tempo tão antigo, mas também escrevi à máquina. Não me deram o diploma, mas eu merecia, professor. Depois vim para o computador e tenho sido professor de Direito do Ciberespaço. E, como sou professor de Direito Romano, creio que a melhor forma de me aproximar dos romanos era exatamente o ciberespaço, porque os romanos eram verdadeiros trituradores de fronteiras. E, nessa medida, olhar para o direito como uma mundividência é uma coisa extraordinária. Eu tenho aprendido muito com os romanos para poder lidar com o direito do ciberespaço. Essas fronteiras que são cicatrizes na face da Terra e que aqui na União Europeia estamos a procurar, com toda a diversidade entre os povos que a constituem, estamos a procurar mostrar que nada volta para trás.
Nós não poderemos voltar nem ao nacionalismo, nem aos muros que erguemos nas fronteiras dos Estados. Nós temos que colaborar uns com os outros, porque o coronavírus veio para ficar. Queria terminar apenas com uma nota. A pandemia é uma coisa séria. Discriminou os mais velhos. Nós tivemos aqui uma lei que dizia que as pessoas com mais de 65 anos não podiam sair de casa e que foi prontamente contestada e revogada, porque era uma discriminação etária contra os maiores. Cabe-lhes a eles tomar as mesmas decisões que outros que têm idades mais novas. No entanto, em África, por exemplo, a morte por paludismo, a que chamamos malária, talvez por influência da colonização anglo-saxónica, que é universal e devastadora, nós temos a morte por malária 10 vezes superior ao coronavírus. A esperança de vida em África são 46 anos de idade. Portanto, há catástrofes bem maiores que o coronavírus. O problema da malária em África, do paludismo, tem afetado a população de uma forma horrível, dizima populações inteiras. E, portanto, se olharmos para isto com um certo grau de calma, entenderemos que o vírus é perigoso, ataca sobretudo aqueles que têm menos defesas, que têm o sistema imunitário mais fragilizado, mas havemos de saber conviver com a pandemia como já soubemos conviver com outras catástrofes. Meus senhores, é verdade que nestas conversas todos nós dizemos um pouco daquilo que achamos ser importante e que sabemos, mas mais importante do que tudo é que a solidariedade, professor Clayton, professor Sebastião, a solidariedade não é uma coisa que se possa confundir com caridade. A caridade cada um faz a partir de si. A solidariedade é um problema do Estado. E nós vimos hoje, com o coronavírus, que os Estados que tiveram o cuidado de fazer um sistema de saúde universal e gratuito, que souberam utilizar os impostos dos seus cidadãos para fazer hospitais que não perguntam qual é o orçamento da pessoa, quanto é que ela ganha, etc., e que tratam todos os seres humanos na porta do hospital da mesma maneira, independentemente do dinheiro que trazem no bolso, esses países estiveram muito mais bem preparados que outros que fizeram da saúde um negócio. E nessa medida, nós temos hoje, na União Europeia, Estados com sistemas de saúde bastante universalizados, que passaram por períodos péssimos. Veja a Itália, que teve períodos péssimos de pandemia, mas que hoje conseguem reagir. E temos países, quer na África, quer na América, basta ver as imagens, em que a falta desse serviço de saúde, a falta do investimento na solidariedade através da norma, através do Estado social, provocou uma verdadeira catástrofe que ainda dura. Portanto, eu terminaria dizendo: convém investir os impostos naquilo que é a educação e a saúde, a cultura. Não se constrói democracia com ignorância. Não existe possibilidade de combater a ignorância senão através da escola. É isso que faz com que o professor seja o elemento mais valioso de uma sociedade. Infelizmente, nem a minha nem a vossa valorizam devidamente os professores que têm. Mas isso é um problema que ficará para outro encontro organizado pela professora Viviane, pela UNAMA e pelo professor André Meira. Muito obrigado, fico aqui a escutar-vos mais um pouco. Obrigado, professor Eduardo Vera Cruz. E sem mais delongas também, já na reta final da nossa tarde, passo a palavra ao professor Ivo Dantas. Professor Ivo Dantas, para as suas considerações de réplica. Não será réplica, serei breve, talvez até pontuando algumas coisas que foram ditas. Por exemplo, o professor Clayton falou do juiz que apenas aplica a norma, a lei, aliás. Eu era juiz numa cidade chamada Ribeirão, em Pernambuco, juiz do trabalho. E um belo dia chega um cidadão: posso falar com o senhor? Eu digo: pode. É o seguinte, eu já saí, me aposentei, deixei a empresa. Agora eu queria ter uma declaração da empresa para eu botar num quadro. Eu amei demais a minha empresa. E a empresa está dizendo que não dá.
Tá certo. Está lá a sessão. Está lá na sessão, eu perguntei ao advogado se há possibilidade de acordo. Ele disse que não, que as verbas estavam prescritas. Eu digo, mas não se trata de verba, se trata de uma folha de papel que ele quer, dizendo que ele foi funcionário de tantos anos sem ser indisciplinado, aquela coisa que o empregado gosta de ter quando merece. Ele disse, mas não há possibilidade, não. Eu disse, quer dizer que não há possibilidade. Não, não há. Uma menina, vamos lá. Aí eu vi o empregador não estava, o advogado não tinha carta para preposto, dei-lhe uma revelia, fiz o interrogatório, o depoimento das testemunhas, dizendo que elas mantinham o que estava dito pelo autor. E, no fim das contas, quando eu estou dando a sentença, eu chego na linha que digo, para fazer justiça, é preciso que, muitas vezes, o juiz tome posições antes e contra a lei. Aí o advogado disse, doutor, dá licença. Eu digo, sei, qual é o problema? Eu já estava muito contente, né? Eu digo, qual é o problema? Disse, não, porque o que eu queria ver era até onde o senhor, como sociólogo, ia. Eu digo, o quê, rapaz? Me repete aí o negócio. Não, eu queria saber o senhor, como sociólogo, até que ponto ia, ou se era só conversa de botequim. Eu digo, é mesmo? Minha filha, bota aí. A essa altura, chamou o juiz, o feito à ordem, apliquei lá a pena de revelia, apliquei uma multa por litigância de má-fé, pintei e bordei em cima dele, com reflexo na empresa. E mandei uma cópia da sentença diretamente para o presidente da usina. Lá vem o presidente da usina falar comigo no outro dia. Doutor Ivo, o que é que houve? Eu digo, lê aí a ata, o senhor leu? Li. Eu digo, então, o que foi isso aí? O senhor tem um advogado muito pilantra, que infelizmente são muitos dessa espécie, entendeu? E eu não vou voltar atrás, não. A multa está aplicada e vai ser paga. Aí o cara vira e diz, não, eu vou entregar a declaração que ele quer. Isso foi no dia anterior, antes da sentença, né? Eu vou entregar a declaração que ele quer. Estava dentro da pasta do advogado a declaração. E ficou todo mundo espantado, porque eu disse, a justiça muitas vezes é feita contra a légio. Contra a légio. Então você sabe fatos, inúmeros fatos sobre alguém, mas porque não tem alguém que diga, eu vi, eu fiz, eu aconteci. Camarada, sobretudo o pequeno, passa batido. Né? Eu tenho assistido muitas missas com o pai Reginaldo, o daqui de Curitiba. E... Manzotti. E tenho observado uma coisa, ele está destacando muito um aspecto. Ele diz que dar de espontânea vontade é uma coisa. Outra coisa é você dar para aparecer na mídia. E essa é a grande verdade. Se você botasse na frente da igreja caminhão de som, com som, para dizer, doutor Cleiton Reis está dando aqui 5 milhões de reais para... Não teria valor nenhum. E isso aí você vê muito na legislação do empregado doméstico. Vê muito isso na legislação do empregado doméstico. Com relação ao problema das consequências, eu acredito que essas consequências virão muito fortes. Nós vamos ter que ter uma estrutura, sobretudo individual, para respeitar e saber contornar e enfrentar. Não adianta pura e simplesmente você dizer não vou fazer ou vou fazer. Eu estou preso dentro de casa desde o dia 28 de fevereiro. A sorte é que esse mundo aqui é o meu.
Tenho a outra biblioteca no outro apartamento, mas não fui nem lá buscar nada porque não precisei. Agora, você vai ter o que com isso? Você vai ter, entre famílias, inclusive, estão havendo muitas discordâncias. O filho quer ir para o cinema, a mãe diz não vai, tem que botar isso e aquilo, botar a máscara, não quero botar a máscara. Graças a Deus, os 3 que são casados estão obedecendo sem nenhuma interferência minha. O 4º casado, do 2º casamento, é o primeiro, amedroso como eu nunca pensei que fosse ser. E o que mora em casa com a gente está sendo uma beleza de companhia durante todo esse período, não tem saído de casa. Então, aquela coisa da sexta-feira, tomar um vinho, tomar uma cerveja, etc., isso vai mudar. De você chegar aqui num bar de Curitiba ou daqui do Recife, você encontrar o pessoal em pé, vai mudar. Isso é uma questão de aculturamento, de socialização, como diz a sociologia. Eu não posso enfrentar, eu tenho que me render. Agora, é possível e é necessário que o Estado não vá partir para a exploração disso, do enfraquecimento do cidadão. Como diz o professor, isso é a mesma coisa que o outro disse. Essa é a beleza da mesa, do painel. Obrigado aos todos. Obrigado, professor Ivo Dantas. Passo agora a palavra para encerramento para a nossa queridíssima professora Viviane Celos, para as suas considerações finais. Professora Viviane, com a palavra. Muito obrigada por essa mesa sensacional. Queridos professores, Eduardo Veracruz Pinto, Ivo Dantas, Francisco Ivo Dantas Cavalcante, Ivo Dantas, professor André Meira, professora Carla Noura, veja a honra de termos como debatedores grandes juristas como professor Cleiton Reis e professor José Sebastião de Oliveira, e que também são grandes humanistas. E falando em humanista, eu tenho que registrar algumas presenças que marcaram essa nossa live, esse nosso encontro, essa fase do nosso evento hoje. Então, agradecemos ao doutor Ivan Ruiz, ao doutor Wilson Gonçalves, ao doutor Nilson Campos Silva, a doutor Jean Colbert Dias, a doutora Priscila Cordeiro, ao pró-reitor acadêmico do Unicuritiba, doutor André Rezende, ao doutor Ivan Winters, da editora Juruá, ao doutor Juliano Flenick, a professora Flávia Piva Leite, da Unesp, a Gisele Moreira, de Vitória Espírito Santo, Josefa Florencio, de São Paulo e da Universidade de Buenos Aires, dentre tantas outras pessoas, professora Sandra Maciel Lima, que é professora do Unicuritiba, professor Horácio Montesquio, professor Antônio Minhoto, professor José Alberto Martins, professor Gustavo Afonso Martins, Altieres de Oliveira Silva, são tantas autoridades acadêmicas, Luciano Elke Rodrigues, Susan Klein, muito obrigada. Eu também tinha visto aqui a participação de outros professores, outros juristas, que agora já não consigo visualizar todos os nomes, mas muitas presenças ilustres e importantes, professor Otávio Campos Fischer, mas há uma presença aqui conosco que eu tenho que registrar, e foi impressa a mensagem dela. Professora Maria Helena Diniz assistiu ao nosso evento completo hoje pela manhã e está assistindo o nosso evento desde as 5 horas da tarde e está aqui conosco. Mandou uma mensagem. Vocês sabem que, dentre os tantos livros e artigos de autoria de professora Maria Helena,
nós encontramos também ali o biodireito. Então, poderia estar aqui dando um show ao lado desses nossos grandes, ilustres convidados, mas está conosco, de alguma forma, como bem observaram nossos palestrantes, nada substitui a humanidade de cada um de nós. E professora Maria Helena nos diz, ela escreveu pela manhã, mandou bom dia a todos, agora já boa noite. Saúdo toda a comunidade jurídica ibero-americana, nas pessoas dos professores, doutores, Viviane Celos Quinoer e Vera Cruz, com grande satisfação, pois esse momento, por mim vivenciado, por meio de uma mensagem, é um privilégio e uma honra. Este evento será marcante, pois creiam, meus amigos, que ficará muito, muito mesmo da formação jurídico-humanística, da crença da imensa força das ideias, da coragem de enfrentar desafios, da simplicidade na exposição da própria opinião, do raciocínio lógico e cristalino, do culto ao direito e à justiça, e, sobretudo, do amor à profissão. Esse muito será a doce e gratificante lembrança que todos os congressistas deixarão no espírito de cada ouvinte por saberem transmitir a cultura jurídica com ciência, arte, seriedade e competência, dando o melhor de si. A Deus entrego não só este evento, mas todos os congressistas, para que deixe um rastro de luz divina, fazendo com que a obra pedagógica ressurja ainda mais fulgurante em prol do desenvolvimento cultural do mundo, tornando luminoso o amanhã da humanidade, tão sofrida, para o pleno exercício da cidadania e para a realização da justiça e da teologia social. E ainda aproveito esta oportunidade para registrar o enorme respeito e a profunda admiração que tenho pelos juristas Ives Gandra da Silva Martins, Ivo Dantas, Carlos Aurélio Mota de Souza e Gabor Hansa, em razão dos relevantes serviços que prestam ao direito e à nação humana, descortinando novos horizontes. Agradeço também, com emoção, a homenagem que hoje me fazem, estendendo-a a todos os juristas ibero-americanos, artífices de ouro que tanto dignificam as instituições a que pertencem. A Unicuritiba, ao Instituto Silvio Meira, UNAMA, e aos congressistas por acreditarem na educação como instrumento de transformação social, a minha homenagem e os meus aplausos. Maria Helena Diniz, nossa musa, Maria Helena Diniz. Muito obrigada, querida professora Maria Helena, por estar aqui conosco. Sim, doutor Ivo. Eu queria só dar uma notícia à professora Maria Helena. Inclusive, ela fez referência ao meu nome e eu quero agradecer. O livro dela, de Biodireito, foi por mim adotado durante 2 anos no doutorado de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E em Recife, quando Maravilhoso, hein? Entendeu? A professora Maria Helena é daquelas que são pioneiras na análise dos temas. A teoria do direito dela é pioneira. O direito cibernético dela não passa para longe, passa por perto. E, sobretudo, esse biodireito com uma visão cristã que ela tem e demonstrou aí. Muito obrigado. Parabéns, professora. Professora Viviane, nós aqui... deixe-me dizer-lhe o Sim, seguinte, doutor Vera Cruz, por favor. É para aproveitar a boleia do professor Ivo, né? Aproveitar a carona, como dizem aí. Nós recebemos a professora Maria Helena Diniz aqui num evento do Instituto dos Advogados de São Paulo e, de facto, tivemos a ocasião de juntar a sua personalidade aos livros. E, portanto, a professora é um livro falante, digamos assim. Nós já temos o hábito de a ler
e agora temos a felicidade de a escutar. Nessa medida, permitam-me usar a palavra só para dizer isto, eu que já me tinha despedido, mas nada é definitivo na vida, muito menos uma despedida. Deixar um abraço e um beijinho à querida professora, e já agora um abraço sentido a todos os amigos que estão aí na tela. Eu, com uma saudade imensa, só posso olhar a partir aqui da câmara, da fria câmara do computador. Fica um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado, professor, igualmente. Um grande abraço, professor. Prazer em vê-lo. Obrigado a todos. Professora Viviane, eu queria mandar um grande abraço virtual para minha professora Maria Helena Diniz. Ela foi minha professora, acho que no mestrado e no doutorado da PUC em São Paulo. Um beijão para ela, então. Professora Helena Diniz, também um abraço nosso, que agora ela fez o prefácio do meu último livro, com muita honra. Saúde a ela e vida longa. Professora Viviane, um beijo grande. Doutor Cleiton Reis. Doutor Viviane, mais uma vez agradeço a gentileza do convite, a satisfação de estar nessa banca tão seletiva, onde eu aprendi realmente lições maravilhosas, na presença desses grandes mestres, Eduardo Vera Cruz, o professor Ivo Dantas, e também o professor André Meira, o professor Sebastião, a professora Carla Noura. Muito obrigado, é uma imensa satisfação. E desejo a todos um ótimo dia e uma semana maravilhosa, viu? Se cuidem, porque vocês todos são muito preciosos. Muito obrigado. Uma tarde maravilhosa. Só tenho a registrar aqui o meu agradecimento. Também um beijo muito especial àquela que é a professora, acredito eu, da grande parte dos que aqui se reúnem, professora Maria Helena Diniz, a grande dama nossa do direito, queridíssima, receba o nosso abraço, por favor, querido. E obrigada, professor Eduardo Vera Cruz, professor Ivo Dantas, professor Sebastião, professor Cleiton Reis, professora Viviane, sempre querida, amiga, pela parceria, professor André Meira. Um grande abraço a todos. Fica aqui um registro de uma final de tarde, início de noite maravilhosos nessa reunião. E é o início da nossa semana, né? Para todos que podem nos acompanhar, que amanhã tem mais, não é, Viviane? Isso que eu ia dizer. Então, mais uma vez, agradecendo a todos os congressistas, aqueles que nos acompanham, a essa brilhante mesa, professores Eduardo Vera Cruz e Ivo Dantas, professor Cleiton Reis e José Sebastião, professora Maria Helena Diniz, querida, amada por todos nós, abençoada. Agradecemos e deixamos o convite. Amanhã, às 10 da manhã, também pela